O que não está na sua memória não existe para você. Não é assim? Por isso é tão importante na vida espiritual, na vida religiosa, ou mesmo na vida filosófica, na vida reflexiva, na vida, como Platão dizia, né, na vida examinada, que você retorne àqueles pontos essenciais da vida humana, para mantê-los na sua memória, porque senão a gente esquece. Né? Veja, se você pegar uma tradição religiosa qualquer, não precisa ser cristã, a meditação sobre a morte é cotidiana. Por quê? Porque a gente esquece que vai morrer, não é assim? No nosso dia a dia. A gente vive como se não fosse morrer. Então o que tem que fazer? Todo dia você tem que lembrar que vai morrer várias vezes ao dia, né? Para aos poucos você absorver, reabsorver, vamos dizer assim, essa ideia, né? Essa realidade. Porque senão você está um pouco alienado, você está fora da realidade. Por que as pessoas ficam tão apavoradas, muitas, né, quando chegam perto da morte? Porque nunca pensaram no assunto. As pessoas reagem assim, né? Quando a gente reage assim, quando tem a notícia da morte de alguém, a gente se assusta como se aquilo fosse um negócio do outro mundo, assim, né? Claro, é alguém que a gente gosta, então, claro, a gente sofre. Mas não estou falando disso, eu acho que vocês estão entendendo, né? A gente reage como se fosse uma coisa inusitada. Diz assim, não, é a coisa mais normal do mundo. Um dia cada um de nós vai morrer. E a gente fala isso e as pessoas às vezes reagem mal. Né? Tem um texto do Walter Benjamin, o narrador, em que ele comenta isso, que na modernidade a morte foi saindo do horizonte da cultura. Que antes, lá da década de 20, 30 do século XX, sempre nas casas, por exemplo, havia aquele quarto onde vovô morreu. E muitas vezes era o mesmo quarto onde fulano nasceu. As pessoas nasciam em casa e morriam em casa. E permaneciam nas casas. Né? Não é que nem hoje que a gente muda com frequência. Né? Todo mundo já teve aqui mesmo. Nós entramos nesse apartamento tem 3 anos e meio. Quando você entra num apartamento moderno, vazio, ele é impessoal, né? Não tem história ali. Geralmente, inclusive, é claro, a gente pinta, a gente deixa assim como novo, não é isso? Então, as próprias casas não têm mais história. História concreta, que eu estou dizendo, encarnada, né? Mas enfim, e ele também comenta, o Benjamin, que as pessoas, a partir de lá, ele escreveu esse texto na década de 30, já vai fazer 100 anos. Ninguém mais morria em casa, as pessoas morriam no hospital. E geralmente não morriam cercados dos seus parentes. Não é? Porque ficam lá na UTI, hoje em dia mais ainda, né? Coloca o cara na UTI, não deixa os parentes entrarem, porque não dá, vai contaminar, papapá. Não estou dizendo nem que é certo nem que é errado, estou dizendo que é assim. Não é? Diz o Benjamin, ninguém mais diz as últimas palavras. Não é? Por quê? Porque você está entubado, sedado, né? O Vinícius está lembrando, tem uma obra de Santo Afonso chamada Preparação para a Morte. Sim, a tradição cristã, você vai encontrar inúmeras obras onde a meditação sobre a morte é... Aliás, nós rezamos, os cristãos, os católicos, rezam o terço todo dia, né? Ora, você fala na morte 50 vezes no terço. Todo dia.
Eu não sei como é que os cristãos... É que eles rezam aquilo ali sem pensar no que estão dizendo. Só pode ser isso. Porque mesmo os nossos católicos, em geral, têm muito pouca consciência da morte. E se você não pensa na morte, você não pensa na vida. Tem um texto do Corsão, Lições de Abismo, que eu fiz um espetáculo, uma adaptação dele, em que ele diz... E tem um momento que ele diz assim, ó, que... criticando as pessoas, diz, melhor é não pensar nesses problemas. Ele diz, mas não pensar no quê? Ele diz, na morte, na vida, em si mesmo. Bom, neste caso é preciso ter um extremo cuidado para não pensar em nenhuma dessas três coisas, né? Porque uma puxa as outras. Não é? Então, o horizonte, se você não pensa na morte, por exemplo, você não tem uma medida da sua trajetória na vida. Você não sabe onde você está, cronologicamente. Não é assim? Claro, todo mundo pode morrer por um acidente, por uma doença, antes do tempo. Bom, a gente também deve contar com isso. Mas, independente disto, nós temos um tempo médio de vida lá, né? Quer dizer, eu sei que eu não vou viver 100 anos. 100 ainda dá. Outro dia, quem aniversariou fazendo 100 anos, não me lembro quem era que eu li, uma pessoa interessante. Mas vamos botar assim, 120. Bom, agora já, né? Eu nem quero viver 120 anos. Você imagina o estado que você vai estar com 120 anos? Né? Então, melhor não. Então você tem uma medida, né? Você vai amadurecendo e você vai tendo até mais clareza disto. Né? Então, se você não pensa na morte, no fundo você não pensa na vida. Você não valoriza seus momentos. Né? O Vinícius está lembrando, mas como é um tema aqui lá do curso do Olavo, não vale a pena a gente entrar aqui agora diretamente. Mas é isto, que o Olavo dá um exercício, o Olavo de Carvalho, chamado necrológio, mas não vale a pena a gente desviar para isto. Né? Eu dizia, aliás, o Nelson Rodrigues, que falava muito também, o Nelson Rodrigues tem uma frase assim: a minha obra é uma longa meditação sobre o amor e a morte. Né? E ele dizia que é preciso olhar para o ser amado e lembrar um de nós vai morrer primeiro. Olha que imagem linda. Porque aí a gente amaria, ele diz, amaríamos melhor se pensássemos na morte. É verdade. A gente não valoriza, né, nossas amizades, nosso amor, os nossos filhos, etc. Às vezes os amigos, né? Porque a gente pensa assim, a gente não pensa, não é? Mas um dia nós vamos morrer, um dia eles vão morrer. Então, se a gente lembra disto, cada momento é precioso, a vida é preciosa. Quem não pensa na morte, como diz o Nelson, aí termina dizendo, o Nelson é um grande escritor, né? Ele termina dizendo, quem não pensa na morte tem a alma mais árida do que 3 desertos. Então veja, esse é um fator. Tente falar, como diz o Benjamin, tente numa reunião social, numa festinha, ou num bar, entrar com o tema da morte. As pessoas vão te xingar, né? Vão dizer que você é mórbido, que você... Por quê? Porque elas não querem pensar nisso aí, elas querem se divertir. Eu digo, meu filho, agora é que eu vou ter que te lembrar, então, da morte. Se você acha que o objetivo da vida é se divertir, se distrair, veja que essas palavras de diversão, né? Você diverge, você diverge de si mesmo,
Você vai para fora, né? Distração. Você é puxado. Todo mundo tem direito a se distrair. É disperso, lembra o Willer? Eu digo Willer. Willer, né? Aí depois você chega, claro, as pessoas chegam na velhice e aí se arrependem. Eu botei minha vida fora. Pois é bom se arrepender na velhice, é melhor do que não se arrepender nunca. Mas é bom se for antes, é melhor. Você vai ganhar. Arrependa-se agora. É bom ter distração? Claro, é fundamental. Você não pode passar o dia inteiro só com coisas sérias e profundas, né? Mas também as próprias distrações. Um filme, por exemplo, um bom filme, é distração, mas não é alienante. Ou um livro de ficção. Aí cada um de nós ouve música, passear. Eu estou falando isso, eu não passeio muito, não gosto muito, não é meu. Mas vejo muito cinema, por exemplo. Então, às vezes eu estou no meio, estou trabalhando muito, né? Eu preciso o quê? De um tempo, agora eu vou ver um filme. Pô, isso já me descansa, né? Então, descansar de uma certa forma é fazer um trabalho menos pesado. Nós não estamos aqui, né, a passeio, né? Nós estamos de férias.